Vamos estudar a palavra do Senhor? Peço a todos que tenham a reverência que a Bíblia merece, não é? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13, eu vou ler todo o texto, são apenas 18 versículos, dá para ler bem rápido. Gênesis capítulo 13, repito, peço a todos que tenham a reverência pela palavra do Senhor. Posso ler, irmãos? Acho que já deu. Gênesis 13 é fácil, né? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na NVI. Saiu, pois, Abrão do Egito, ainda não tinha mudado o nome, e foi para o Neguebe, com a sua mulher, com tudo que possuía, e lá foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde havia armado o acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez ele tinha construído um altar, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos parentes chegados. Aqui diz irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, e assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, verso 13, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Verso 14, disse o Senhor a Abraão depois que Ló se separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para outro, e eu a darei a você. Verso 18, então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Diga comigo, glória a Deus, pela palavra de Deus. A Bíblia conta aqui em Gênesis capítulo 13, a segunda parte da rica história do pai da fé, Abraão. Abraão é, sem dúvida nenhuma, o segundo personagem mais importante da história da humanidade. Eu afirmo isso com bases históricas e com base teológica. Ele só perde para Jesus. E eu falo isso com toda clareza. Vou dar um exemplo para você ter o entendimento do porquê que eu digo isso. Abraão é apenas o pai das três principais ou mais importantes religiões que existem no mundo hoje. Os cristãos vêm de Abraão, os judeus vêm de Abraão, os muçulmanos vêm de Abraão. O povo árabe, o povo islâmico, o povo muçulmano são descendentes de Ismael, filho de Abraão. Para você ter uma ideia do que eu estou dizendo. Esse personagem é tão rico, tão importante, tão abençoador, que é chamado pela Bíblia e por Deus como o pai da fé, amigo de Deus, tinha um relacionamento íntimo com Deus. E aqui é a segunda parte da história. Por quê? Porque começa a história de Abraão em Gênesis capítulo 12, quando Deus aparece para ele e diz: sai da tua terra, sai da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, em ti farei benditas as nações da terra, em ti farei bendita as gerações que virão em você, porque o Messias, Jesus, virá de você. E todos que estiverem contigo serão abençoados, e todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Era uma bênção que tinha na vida de Abraão. E Gênesis começa, Gênesis capítulo 13, contando a história, a segunda parte dessa história. Por quê? Porque Abraão saiu da terra dele, pegou a sua esposa, pegou apenas os seus servos e o rebanho que tinha, o pouco que tinha, mas levou Ló junto com ele.
Quem era Ló? Ló era um sobrinho de Abraão, filho de um irmão mais velho de Abraão, que já tinha morrido. Abraão, como todo mundo sabe aqui, e passou boa parte, grande parte da sua vida sem filhos, sem poder ter filhos, sua esposa era estéril. Provavelmente, eu sempre faço essa alusão, porque eu entendo assim, criou-se um laço entre os dois. Um sobrinho que não tinha pai, um pai que não tinha filho, um personagem que não tinha filho. Criou-se um laço, talvez por isso que Abraão chamou Ló, vamos comigo, e Ló topou a parada e foi junto com ele. Mas a Bíblia diz que, e dá a entender, que o coração dos dois não era igual. O coração de Ló não era igual ao coração de Abraão. Enquanto Abraão era uma pessoa disposta a edificar altares ao Senhor, a adorar ao Senhor, a servir ao Senhor, a obedecer ao Senhor, Ló de vez em quando obedecia, de vez em quando não, de vez em quando servia, de vez em quando não. Não era uma pessoa que tinha a mesma firmeza e a integridade de Abraão. A gente vê isso na trajetória dos dois. E há uma desavença entre os dois. A terra começou a ficar muito insuportável para sustentar tudo aquilo que eles tinham. Eles ficaram ricos, eles cresceram, eles enriqueceram. Havia uma bênção especial sobre a vida de Abraão, que pelo fato de Ló estar com ele, também alcançava a vida de Ló. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? E eles começaram a ter uma desavença entre eles. Abraão ficou preocupado com ele, com isso, e disse: olha Ló, não vamos brigar. Nós somos parentes. Quantos de nós, às vezes, a gente recua um pouquinho para a gente não brigar com parente, não é verdade, irmãos? Às vezes tem aquela vontade de agir, de fazer, de falar alguma coisa, e você fala: não vou fazer para não ter problema. Vou sair de casa para não ter... Sair de casa que eu digo assim, da situação, né, irmãos? Não é para sair de casa não, amém? Vou dar uma volta para não ter problema, vou dar uma recuada para não ter problema. É o que Abraão fez. Não vamos brigar nós dois. Você vai para um caminho, eu vou para outro. E aí mostra, irmãos, porque esse texto é importante, porque ele revela o coração de Ló. Ló, ele olha e vê que o caminho até Zoar, o caminho do Jordão, era um caminho bacana, bonito. Era um caminho atrativo, era um caminho que chamava a atenção, brilhoso, mas que levava à região das cidades dos vales, as 5 cidades que tinham ali, na qual 2 principais a gente conhece como Sodoma e Gomorra. Cidades extremamente pecaminosas e perversas, que a Bíblia conta que o pecado, a perversidade, a malignidade era tão grande que subiu aos céus aquela afronta a Deus, a natureza divina que Deus determinou. E vocês lembram, quem conhece a história, a destruição deste vale, a destruição dessas 2 cidades. Mas isso não parece que não mexia muito com o coração de Ló. Perceba, irmãos, tanto Abraão quanto Ló eram homens conhecidos da região, e não tinha tanta gente como há hoje no mundo. Era mais ou menos na região da Mesopotâmia, onde estava todo mundo que se conhecia, pelo menos no conhecimento de Abraão, no conhecimento de Ló. Eles conheciam a cidade de Sodoma e Gomorra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eles conheciam a fama de Sodoma e Gomorra. Eles sabiam que Sodoma e Gomorra não vivia a presença do Senhor, a vida de Deus. Ali era um lugar pecaminoso, ali era um lugar perverso, ali era um lugar maligno. Mas isso parece que não afastou o interesse de Ló. Talvez, por isso que eu digo que revela, essa história revela o coração de Ló, talvez isso que chamou a atenção de Ló. Lembra, irmãos, que quando Adão e Eva foram enganados pela serpente, e aí eu quero deixar algo claro aqui, irmãos, quando fala serpente, lá não é a cobra que a gente vê hoje aqui, por mais que possa ter essa referência, mas não é. A Bíblia deixa claro no livro de Apocalipse que a serpente de Gênesis era o diabo. Era o diabo, não é que o diabo entrou no corpo de uma serpente, era o diabo. O diabo engana Adão e Eva com a proposta de comer o fruto proibido. E quando ele engana, usando todos aqueles artifícios de engano, a Bíblia diz que Eva vê que o fruto era aprazível aos seus olhos, agradava, chamava atenção, falava: me come, me come.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? A mesma coisa do que Ló. Aquilo chamou a atenção dele, aqueles campos verdes a Tezoar, aqueles campos que seduziam ele, que iam até Sodoma e Gomorra, revelavam o coração de Ló. E sabe, irmãos, voltando um pouquinho da história, em Gênesis capítulo 12, como eu disse, a Bíblia revela que Deus tinha um propósito extraordinário na vida de Abraão, ao ponto de hoje nós sermos abençoados, porque a herança de Deus ela é dada através de Abraão. Deixa eu deixar algo claro para você, irmão. O eleito, somos eleitos porque somos filhos de Abraão. Hoje essa eleição, ser filho de Abraão, vem de Jesus Cristo, vem em Jesus Cristo, vem no Senhor Jesus. Somos Israel de Deus porque estamos em Jesus. Para você ter ideia do que é a bênção de Abraão. A bênção de Abraão, a escolha, a eleição chega a nós, gentios brasileiros, por causa de Jesus. Quem está me entendendo o que eu estou dizendo? Para você entender como é que a bênção de Abraão se estende. Havia um propósito, um projeto, um plano de Deus para a vida de Abraão, mas até Gênesis capítulo 13, verso 13, não se concretizava esse propósito. Abraão foi para o Egito, Abraão foi para, mentiu, lá nessa mentira trouxe uma serva junto que não deu muito certo a ideia, a história, tanto é que hoje estamos vivendo lá em Israel, fruto disso. Que Ismael foi gerado assim, não era filho da promessa, era filho da carnalidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não, irmãos? Depois foi para um lugar, foi para outro, foi para outra região, andou, até que houve a desavença, bendita desavença. Vou repetir, irmãos, bendita desavença. Olha o que o Espírito sopra sobre nós hoje. Nem toda desavença é ruim. Tem desavenças que são benditas, são abençoadas, porque se não houvesse essa desavença, Abraão continuaria trazendo Ló junto. Vocês estão comigo ou não? Continuaria trazendo Ló junto. E com Ló, o propósito de Deus não iria se cumprir na vida de Abraão. E como Abraão não tomava a atitude de dizer: Ló, o seu coração não é igual ao meu. Ló, você é muito seduzido por Sodoma e Gomorra. Eu sou do altar do Senhor. Eu acredito no Senhor, eu creio. Nós somos velhinhos, mas Deus falou que eu ia ser pai de nação. Eu estou acreditando aqui. É diferente do seu coração. Então vamos parar de andar junto. Vou dar uma afastada de você. Vou desligar meu telefone. Vou parar de responder o WhatsApp, Ló. Vamos parar de jantar junto, nós dois. Vamos parar de interagir nossas famílias, sabe, Ló? Porque o seu coração é diferente do meu. Vamos parar de ir na pizzaria junto, Ló. Vamos parar por aqui. Como Abraão não quis fazer isso, porque tinha um laço emocional, tinha alguma coisa, o que Deus providenciou? Uma desavença. Porque o propósito de Deus é maior do que alguma possível desavença que nós podemos ter. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, não, irmãos? Eu estou falando algo que aconteceu e acontece na minha vida. Vou abrir meu coração. Eu tenho, às vezes, dificuldade de desfazer um relacionamento, desfazer uma amizade, eu tenho. Eu penso 2, 3, 4, 5, 10 vezes se a pessoa vai ficar magoada comigo ou não. E às vezes tem algo no meu coração dizendo: você tem que desfazer isso, você tem que acabar com isso. E eu estou lá: mas amor, o que eu faço? Não sei o que. E vai a desavença, bendita desavença. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não, irmãos? Isso é maravilhoso. Olha o que Deus... E Deus fez isso, escuta, Deus fez isso, Deus permitiu que isso acontecesse, porque o propósito dele na vida de Abraão era maior do que o relacionamento dele com Ló. E aquele relacionamento estava travando. Irmãos, você que vem aqui, escuta eu pregar já há bastante tempo, sabe o quanto eu falo, o quanto eu trago para você
textos que provam que existem pessoas que impedem o agir de Deus na sua vida. Não estou dizendo que elas são más, às vezes não tem nada a ver com elas, tem a ver com o espírito que está por trás delas, mas impedem. Existem relacionamentos que roubam a sua fé. E a gente encontra em vários textos bíblicos orientações dizendo: não ande no caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assente na roda daqueles que zombam da sua fé, dos escarnecedores. Salmos 1:1. Vocês estão comigo, irmãos? Mas quando Ló se separa de Abraão, quando finalmente eles, com a bendita desavença. Eu estou falando isso, irmãos, porque às vezes você está chorando porque houve uma desavença que fez você parar de andar com alguém que tinha no passado uma convivência, uma amizade maravilhosa com você. Hoje você nem conversa com ele direito, a não ser porque você é bem educado, você cumprimenta ele e tal, mas não tem aquele relacionamento, tem intimidade com ele. Agradece a Deus, provavelmente foi um livramento na tua vida. Deus ouve conversas que você não ouve, Deus sabe pensamentos que você não sabe, Deus sabe imaginações que você não sabe, Deus ouviu e viu coisas que você não ouviu e ouviu. E às vezes Ele olha para você e fala assim: naquele momento da vida, na vida do Zezinho, naquele momento, aquele relacionamento foi importante, agora não é mais. Eu quero que o José vá para um outro nível espiritual, eu quero que ele vá para um outro novo nível, e esse Ló não pode acompanhar ele, porque se Ló acompanhar ele, vai travá-lo de viver esse novo nível. Vocês estão me entendendo? Quando Ló se separa, Deus aparece para Abraão de novo, e fala para ele: ergue os olhos, toda a terra que seus olhos alcançam, toda a terra que seus olhos veem, eu vou lhe conceder. Deus começa a ensinar Abraão a ter a visão correta. Deus só revela a visão correta, Deus só dá a revelação da visão correta para Abraão quando ele se separa de Ló. Por quê? Porque senão Ló contaminaria a visão correta de Abraão. Quando separa, e Deus aparece para Abraão e fala: agora que Ló se separou, e veja que o texto diz isso, o autor diz isso, quando Ló se separou de Abraão, Deus aparece para ele e fala: ergue os olhos, toda a terra que você vê, onde os seus olhos alcançar, o tamanho da sua visão, eu vou te conceder. Deus só nos traz a revelação quando nós desfazemos de certos relacionamentos. Enquanto temos relacionamentos que contaminam a visão, ou como no caso da mãe de Jairo, como o caso da mãe de Jairo, da filha de Jairo, como eu uso sempre esse exemplo, que Jesus chega na casa de Jairo para ressuscitar a filha dele, chega lá, está lá as capideiras, aquele povo tudo chorando, dizendo: a menina morreu. Jesus fala: morreu, vim aqui acordar, pode parar com isso aqui. Pode parar com isso aqui, eu estou aqui. Jesus disse mais ou menos isso: eu sou está aqui, eu vim me manifestar nessa casa, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu vim me manifestar na casa de Jairo. Aí a Bíblia diz que a turma que estava chorando parou de chorar e começou a zombar de Jesus, e Jesus mandou sair todo mundo. Fica aqui Jairo, a esposa dele, fica aqui Pedro, Tiago e João, colunas da igreja, representantes da igreja, porque a conversa agora é aqui agora. Quem rouba a fé não pode ficar aqui. Se eles ficassem ali, eles roubariam ou contaminariam a fé de Jairo e da mãe dele. Logo que Jesus falasse: vou curar. Não, Jairo, tira esse doido daqui, Jairo. Foi isso que eles fizeram. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, irmãos. Depois que se afasta, Deus abre a visão de Abraão. Depois que afasta, Deus dá uma orientação para Abraão: percorre a terra. A terra que nós estamos orando hoje por Israel é a terra que Abraão percorreu há 4.000 anos atrás. E ele percorre a terra e Deus vai falando para ele: eu vou te dar essa terra. É por isso que Israel, os judeus, falam que ali é a terra deles, porque Abraão há mais de 4.000 anos atrás percorreu, e Deus estava falando: essa terra é para a tua descendência.
Deus dá a estratégia, Deus revela o seu plano e propósito, é a forma que Ele vai dar o seu plano e propósito quando Ló se separa da gente. Quando Ló se separou de Abraão, Ele disse: Ló, Abraão, você vai percorrer a terra. Aí alguém vai dizer assim para mim: poxa, bispo, então quer dizer que nós vamos cortar agora relacionamentos? Bom, eu com toda sinceridade, qualquer orientação que eu posso te dar, eu diria para você em nome de Jesus: se o relacionamento faz mal para você, a não ser que seja seu familiar. Hoje a gente usa o termo tóxico, né? Se o relacionamento é tóxico, acabou, meu irmão. Se não faz por você, faça pelos seus filhos. Se não faz por você, faça pelo seu casamento. Porque adúltero incentiva adultério. Vocês estão me ouvindo? Porque invejoso ensina inveja. Porque egoísta ensina egoísmo. Porque rebeldia é contagioso. Pega mais do que Covid. E eu começo a ter um relacionamento com pessoas assim, eu vou além. Eu posso ir além? Posso subir um pouquinho? Quem fala mal de alguém, você é a próxima vítima. Pode ficar tranquilo. Se ele chegou falando mal de alguém para você, ele, se já não está falando, vai falar de você. Fica tranquilo. O ingrato, além de gerar ingratidão no nosso coração, alguém que é ingrato com alguém, além de gerar ingratidão no nosso coração, você é a próxima vítima. Ele vai ser ingrato com você. Pode ficar sossegado. É uma questão de proteção. Ok. Mas aí a Bíblia ensina como a gente trata Lós. Porque a Bíblia, Jesus é muito claro: eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. É uma ordenança. É por isso que eu sempre falo: a Bíblia manda amar, não manda gostar. Amar é uma coisa, conviver é outra. Mas vamos pegar o exemplo de Abraão. Abraão fez duas coisas que ensinam como que eu trato Lós. Primeira coisa que eu vejo, quando Deus fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão intercedeu pela cidade, no intuito de salvar quem? Ló. Não foi isso que a Bíblia diz? Abraão não foi lá em Sodoma e Gomorra: vou lá no inferno tirar Ló. Porque não era lugar para Abraão ir. Não era lugar para Abraão, ele não foi. Mas ele vira para Deus: eu vou interceder por Ló. E a Bíblia diz que ele intercede por Ló. A primeira coisa que a gente faz por Ló, a gente ora por ele, a gente intercede por ele, a gente pede por ele, a gente se afasta dele, mas a gente ora por ele. Vocês estão entendendo ou não, irmãos? A gente clama por ele, a gente pede: Deus, encontra, muda a vida, muda aquela cabeça oca, Deus, muda aquele coração duro, Senhor. Encontra com aquela pessoa, salva aquela pessoa, redime aquela pessoa. Irmãos, tem gente que eu oro, faz 10 anos que eu não vejo. Faz 10 anos que eu não vejo, eu oro por ele. Eu estou orando, eu estou clamando: Deus, encontra com ele, resgata ele. Esse dia para trás eu vi, na verdade ele entrou em contato comigo nesse negócio de Instagram, eu fiquei feliz. Porque parece que ele está morando em outro país, um dos rapazes que eu oro por ele, há mais de 15 anos que eu não vejo ele. Voltou para a igreja, está numa igreja, está frequentando uma igreja, casou. Ele que era custoso, irmãos, vocês nem imaginam o quanto. Não sei se foi a minha oração, acho que teve muita gente orando, mas talvez eu tenha uma participação na minha oração. Não tem convivência, não tem relacionamento, e se ele não mudou de vida, não quero meus filhos perto dele. Mas oro por ele quase todos os dias. Estou falando quase para não errar, porque senão eu falava todos os dias. Eu oro por Ló. Segunda coisa que diz: quando os 5 reis, os 4 reis atacam Sodoma e Gomorra e levam Ló sequestrado e sua família, o que a Bíblia diz que Abraão fez? Levantou 318 nascidos na sua casa, olha o tamanho de Abraão, ele tinha 318 servos, homens, fora as mulheres, cada um com espada, e vão embora. Resgatou Ló.
Quando Ló precisou dele, e de alguma forma informar Abraão isso, aliás, de alguma forma não, está na Bíblia, informar Abraão isso, Abraão, peraí, estou indo aí resolver, vou aí ajudar Ló, Ló está precisando de mim, eu não vou conviver com ele, mas vou ajudar quando ele precisa de mim. Isso é amar o próximo. Quando perguntaram para Jesus, eu já estou terminando, quando perguntaram para Jesus, qual que é o principal mandamento? Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tem um ensinamento aí, eu só amo de verdade alguém, como a Bíblia ensina, amo ao meu próximo como a mim mesmo, quando eu amo a Deus em primeiro lugar. Quem não ama a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, não tem condição ou capacidade nenhuma de amar o seu próximo como a si mesmo. O amor não é altruísta, é sempre pedindo alguma coisa em troca. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Porque só o meu relacionamento com Deus que queima as impurezas do meu eu, meu ego, para que eu ame uma pessoa de verdade. Segunda coisa que a gente aprende, porque Jesus continua explicando, aí a pessoa na qual Jesus respondeu para ela, dizendo que era amar a Deus e amar ao próximo, o principal mandamento, perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus conta a história do bom samaritano, que todo mundo conhece. Bom samaritano, veio um judeu, foi atacado por bandidos, caiu no meio da estrada que liga Jericó a Jerusalém, passou o sacerdote, olhou aquele rapaz machucado, talvez achou que era mendigo, talvez achou que era um doente, passou de longe. Passou um levita, olhou, passou longe. Veio um samaritano, que por mais que fosse israelita também, por mais que fosse irmão dos judeus, naquela época, devido ao que aconteceu no Antigo Testamento, um tipo outra pregação, não se dava com os judeus, os samaritanos. O samaritano pega o judeu, ou seja, o sacerdote que podia desprezar, o levita que podia desprezar, que não podia desprezar, perdão, o levita que não podia desprezar, o sacerdote que podia desprezar, desprezou. O samaritano que talvez tinha motivo de desprezar, não desprezou. Leva ele para uma pousada, uma hospedaria, fugiu aqui, irmãos. E lá cuida dele, unge ele com óleo, restaura, paga a conta dele, e fala assim, eu dou mais dinheiro, porque se ele precisar mais está aqui. E Jesus ensina um princípio sobre o bom samaritano. Eu não dou conta de cuidar de todo mundo, Fábio, você não dá conta de abraçar o mundo inteiro. Você não tem nem dinheiro para isso, de ajudar todo mundo que precisa. Eu tenho certeza que muitos aqui gostariam, bispo, eu quero tanto ajudar quem precisa, eu queria tanto ajudar quem não tem dinheiro, eu queria tanto ajudar quem passa necessidade, mas eu não dou conta. A gente não dá conta, ninguém dá conta. Tem gente que tem recurso, não faz para todo mundo. Quem é o teu próximo? Aquele que precisa de você. O que é amar ao próximo? É ajudar aquele que precisa de você. O princípio de Jesus é o que Abraão fez. Ele não convivia com Ló. Ele não criou nem Ismael nem Isaac perto de Ló. Ele não deixou Ló influenciar o casamento dele com Sara. Ele não deixou Ló roubar a fé dele. Ele não deixou Ló influenciar o altar que ele edificava ao Senhor. Mas quando ele viu que Ló precisava da oração dele, ele orou por Ló. Quando ele viu que Ló precisava da ajuda dele, ele se dispôs a ajudar. E não conviveu com Ló. A diferença maior, termino com isso, estou bem no meu horário, viu, irmãos? A diferença maior que a gente vê no texto, enquanto Ló foi construindo a sua casa até Sodoma, e a Bíblia diz, quando destruiu Sodoma, que ele já estava lá dentro, já estava totalmente inserido na cultura de Sodoma e Gomorra. Abraão foi construindo a sua tenda nos carvalhais de Manre, até Hebrom. O coração de Abraão estava no monte do Senhor, estava em Hebrom, e ele só em Gênesis capítulo 13, a Bíblia diz que ele construiu 2 altares ao Senhor, em Gênesis 13. Veja o coração de Abraão, quanto era diferente do coração de Ló. Se o seu coração é um coração de servir ao Senhor, não ande com quem tem um coração em Sodoma e Gomorra. Se seu coração é um coração de edificar altares ao Senhor,
Não ande com pessoas que não se preocupam em edificar altares ao Senhor. Se o seu coração é um coração de obediência ao Senhor, não ande com pessoas que não querem obedecer ao Senhor. Ore por elas. Se elas precisarem de você, estou aqui, à disposição, mas não conviva com elas. Para isso não atrapalhar a sua visão, para isso não atrapalhar o seu crescimento, seja profissional ou espiritual, para isso não atrapalhar a promessa de Deus na tua vida.